Aí, minha família Caipora, tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 27 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da casa de apostas para fazer as análises, beleza? E trouxemos para vocês os palpites do dia 26. Esses resultados estão na nossa planilha Caipora, que o link está aqui no topo dos comentários. Confiram lá e salvem nos favoritos do seu navegador, beleza, galera? Vamos lá então? Esses jogos foram 17 palpites com 15 greens, um red e ainda temos um jogo do Libertad que irá acontecer, beleza, galera? No jogo do Shakhtar, que pena, tá? Jogo com muitas faltas, sem objetividade, sem plano nenhum de jogo para ambas as equipes. Por isso, não atingimos o nosso green. O jogo foi 0-0, beleza, galera? Então, os resultados são esses. Uma porcentagem bem alta para vocês, beleza, galera? E também inscreva-se no nosso canal, isso irá ajudar a gente, e também deixe seu like e seu palpite nos comentários sobre o que estão achando do nosso canal e dos nossos vídeos, beleza, galera? Vamos lá então, vou trazer os palpites do dia 27 para vocês. Bora pra intro! Bora, família, iniciar nossas análises aqui então. Separei essa partida da CONCACAF Copa dos Campeões. Separei Orlando City versus Cavalry. Separei essa partida com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Orlando tem 78% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Cavalry tem 56%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada entre as duas equipes com uma vitória de 3-0 do Orlando. E em séries, o Orlando não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Cavalry ele vem perdendo a 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas 2 partidas do Orlando, que foi uma 1-0 contra o Houston e contra o Montreal foi 0-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na África do Sul, separei Mamelodi Sundowns versus Amazulu Durban. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Mamelodi tem 63% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Não perde a 9 partidas, enquanto o Amazulu ele tem 50%. No histórico são 20 vitórias do Mamelodi, 7 empates e 4 vitórias do Amazulu. E a média de gols não ultrapassam os 3 gols. Em séries, o Mamelodi vem 5 jogos sem derrotas e o Amazulu vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mamelodi, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida de cada equipe que ultrapassamos dos 3,5. Então, por esse motivo, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Croácia, separei Hajduk Split versus Varaždin. Separei essa partida com over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Hajduk tem 69% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Varaždin tem 50%. No histórico são 35 vitórias do Hajduk, 7 empates e 7 vitórias do Varaždin. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Hajduk ele vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas também. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, separei Dundee United versus Ardrieonians. Separei essa partida com over 1,5 gols na Escócia. O Dundee tem 67% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Adrian tem 61%. Verificando o histórico, são 9 partidas com 9 vitórias do Dundee e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Adrian ele vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Jablonec versus Vitória Pilsen. Separei essa partida na República Tcheca com o mercado de over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Pilsen jogando fora de casa, e ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jablonec tem 44%. No histórico são 11 vitórias do Jablonec, 10 empates e 25 vitórias do Pilsen. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Jablonec vem a 5 jogos marcando gols e o Pilsen vem vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Bani que Ostrava contra o Pilsen e foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Ankaragucu versus Fenerbahçe. Separei essa partida na Copa da Turquia com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Fenerbahçe jogando fora de casa tem 63% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ankaragucu tem 44%. No histórico, o Fenerbahçe venceu 34 vezes, tivemos 8 empates e o Ankaragucu venceu 8. Em média de gols, temos 3 gols. Verificando em séries, o Ankaragucu vem perdendo a 3 partidas e o Fenerbahçe vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. E na casa do Ankaragucu, overgol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então nessa partida eu separei over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Lyon versus Estrasburgo. Separei essa partida na França com over do 1,5 gols. O Lyon tem 53% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estrasburgo tem 44%. No histórico são 27 vitórias do Lyon, 7 empates e 7 vitórias do Estrasburgo. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Lyon vem vencendo as 5 partidas e o Estrasburgo vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 6 partidas disputadas. Nos últimos encontros na casa do Lyon, temos over do 1,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas 2 partidas do Lyon, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Beleza, galera? Próxima partida, agora na segunda divisão da França, separei Red Stars Paris versus Goal. Separei essa partida com vitória seca para casa. Por que eu separei este mercado? O Red Star tem 67% de probabilidade de vitória e ocupa a primeira colocação da segunda divisão. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goal tem 39%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-0 do Goal. E verificando em séries, o Goal vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Red Star vem vencendo em casa a maioria das partidas e o Goal fora de casa não vem tendo muita sorte. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Parma contra Cosenza. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Parma também é uma equipe que ocupa a primeira colocação do campeonato e ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos com 60% de probabilidade de vitória. O Cosenza tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Parma, 2 empates e uma vitória do Cosenza. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Parma vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Cosenza vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Parma em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Parma, ele venceu e empatou todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Parma em casa vem vencendo e empatando a maioria das partidas e os últimos jogos também. Enquanto o Cosenza, ele não vem se dando bem muito fora de casa. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Real Sociedad versus Mallorca. Separei essa partida na Copa do Rei com mercado de under 3,5 gols. A primeira partida foi 0-0 e nesta o Real Sociedad tem 60% de probabilidade de vitória, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 50% também. Verificando o histórico, são 21 vitórias do Real Sociedad, 5 empates e 12 vitórias do Mallorca. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sociedad não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Real Sociedad também tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida para cada equipe e ultrapassamos este valor. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza?
Próxima partida, Bragantino versus Rio Negro Águilas. Separei essa partida na fase de qualificação da Libertadores com o mercado de handicap para fora de +3. Por que eu separei este mercado? O Bragantino tem 70% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Rio Negro tem 61%. No histórico foi uma partida disputada com um empate de 0-0, que inclusive foi a última partida das duas equipes. Em séries, o Bragantino não perde há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos o mercado de handicap +3 para a maioria das partidas, ou seja, o Rio Negro Águilas ele não costuma perder da maioria das partidas com mais de 3 gols de diferença, perdeu apenas uma. E o Bragantino também não vence as partidas com 3 ou mais gols de diferença. Então para essa partida eu separei o mercado de handicap +3 para fora, beleza galera? Para quem não sabe, o handicap europeu ele funciona assim. O Rio Negro começará a partida vencendo por 3-0 e para dar um empate ou derrota, o Bragantino precisará vencer a partida por 3-0 ou 3 gols ou mais de diferença, beleza galera? Então para essa partida é este mercado. Próxima partida, Sporting Cristal versus Always Red. Separei essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. O Always Red venceu a primeira partida por 6-1 e o Sporting Cristal tem 76% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Always Red tem 50%. No histórico, a única partida disputada foi essa vitória de 6-1 do Always Red. E em séries, o Sporting vem a 6 jogos marcando gols e o Always Red vem marcando gols nos últimos 7 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Cienciano contra o Always Red, que inclusive foi um amistoso, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bournemouth versus Leicester. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra com over do 1,5 gols. O Bournemouth tem 60% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Leicester tem 61%. No histórico, são 5 vitórias do Bournemouth, 5 empates e 4 vitórias do Leicester. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bournemouth vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Leicester vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, que inclusive essas 5 partidas foram over 2,5 gols. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Bournemouth contra o Manchester City, que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Próxima partida, Blackburn Rovers versus Newcastle United. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Newcastle jogando fora de casa tem 64% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. E o Blackburn tem 44%. No histórico são 17 vitórias do Blackburn, 10 empates e 2 vitórias do Newcastle. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Blackburn vem empatando a 3 partidas e o Newcastle vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu gol no primeiro tempo também em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima e última partida, Luton Town versus Manchester City. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O City provavelmente irá com um time misto para essa partida e ele tem 75% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 50%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-1 do City e em séries o Luton vem a 3 jogos perdendo e o City vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols. Beleza galera? Muito obrigado a todos por confiarem e ficarem até o final do vídeo para pegar os palpites. E eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Bora família pegar esse bilhete caipora. Separei over do 1,5 gols para Orlando City versus Cavalry. Separei over do 1,5 gols para Hajduk Split versus Varaždin. Separei over do 1,5 gols para Dundee United versus Andrianians. Separei over do 1,5 gols para Jablonec versus Vitória Pilsen. Separei over do 1,5 gols para Bournemouth versus Leicester. E over do 1,5 gols para Luton Town versus Manchester City. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!